Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos no programa As Profecias do Profeta Daniel, ou As Profecias de Daniel, simplesmente. No episódio passado, nós fizemos a apresentação do programa, falamos de algumas ocorrências e também dos antecedentes de Jerusalém. Hoje, nós vamos abordar as datas históricas, os antecedentes históricos, os reis de Israel e as ocorrências que houveram naquela ocasião. Pastor Gerson está conosco, sempre na apresentação deste programa. Paz do Senhor, Pastor Gerson. Paz do Senhor, Pastor Antônio Carlos, paz do Senhor aos nossos telespectadores. Está conosco aqui, como nosso convidado, para falar do assunto de hoje, que são os antecedentes do cativeiro, o pastor Edson Ian, que é historiador, especialista na área de arqueologia. A paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, paz do Senhor, pastor Gerson, paz do Senhor a todos que nos acompanham. Antes de passar a palavra ao pastor Edson Ian, nós gostaríamos de pedir a contribuição do pastor Gerson, porque no episódio passado nós falamos da grandeza e da importância de Jerusalém. E ele tem ainda algum complemento a fazer a respeito dessa importante cidade. À vontade, pastor Gerson. Pois não, pastor Antônio Carlos, pastor Edson Ian, velho amigo lá do sul do país. Amém. É uma alegria ter você aí no programa, meu amigo. Você vai nos ajudar muito aí na parte histórica. Muito bem, pastor Antônio Carlos, a importância de Jerusalém vem desde Abraão, não é verdade? E o propósito de Deus, quando estabelece o templo em Jerusalém, é para que fosse realmente o ponto central de culto. Nós sabemos que se Jerusalém tem uma função, ela precisa existir. E qual era a função de Jerusalém? Centralizar o povo nas festas, na glorificação ao Senhor, esperar o Messias. São 7 festas e o povo ia para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para agradecer pela colheita e por tudo aquilo que o Senhor estabeleceu nas festas. Então, Jerusalém tem um sentido para Israel e tem também um sentido profético que nos alcança, né? Nós temos toda a expectativa da Jerusalém celestial. Mas voltando para Jerusalém terrena, se Jerusalém desobedeceu, né? Se o povo de Israel, no caso o povo de Judá, desobedeceu ao Senhor, para que Jerusalém? Se eles estavam fazendo o culto de forma mecânica, se eles não tinham, como diz lá em Isaías capítulo 1, né? Para que Deus estava não aceitando aqueles cultos? Por quê? Porque eram simplesmente mecânicos, né? Aborreço as vossas festas. Então, se Jerusalém perdeu o propósito espiritual e profético, Deus enviou os invasores, né? Primeiramente os assírios no norte, depois Nabucodonosor, para fazer com que eles pudessem passar esse tempo todo de 70 anos do cativeiro para valorizarem aquilo que eles tinham. Então era essa a minha pequena contribuição nessa abertura desse segundo programa. Muito obrigado, pastor Gerson. Complemento ainda as palavras do pastor Gerson dizendo o seguinte: Jerusalém representava, a Jerusalém do Velho Testamento, a terrestre, a vida espiritual de Israel. Então, Israel desacertou, Jerusalém perdeu o sentido. Agora nós vamos ver que no retorno do cativeiro, para que eles voltassem a Jerusalém, aconteceu uma coisa extraordinária. Eles se reconverteram a Deus de todo o coração. Então, se eles converteram a Deus novamente, o Senhor vai levá-los de volta e vai reconstruir Jerusalém, que representa a vida espiritual deles. Vamos dar sequência agora, ouvindo o pastor Edson Ian falar a respeito das datas, dos reis e dos antecedentes do cativeiro. Pois não, pastor Edson? Bom, são muitas datas, muitos reis.
nós vamos falar as principais, né? E é importante frisar que quando se fala em datas envolvendo tantos anos atrás, sempre são datas aproximadas, né? Mas são importantes para nos localizarmos quando tudo mais ou menos aconteceu. Então, eu vou falar do reinado de Ezequias ainda, voltar um pouco aqui. Ezequias foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor, e ali teve um reinado importante, um inimigo importante, né, que foi Senaqueribe. Né? Senaqueribe era um rei da Síria, capital lá em Nínive. Nós vemos o pai dele, Sargão II, tinha uma fortaleza em Nínive. Eles eram um reinado muito forte. Eles conquistaram praticamente toda Israel, menos Judá, onde fica Jerusalém. Né? Isso lá em 681 a.C., ou seja, 80 anos antes disso que nós vamos falar aqui. Mas, e aí vem esse reinado de Babilônia, né, que conquistou esse grande reino da Síria, né? Ou seja, um reino forte que foi conquistado por Babilônia, para ver como Babilônia era forte. Agora vamos falar um pouco de Daniel aqui. A vida do profeta Daniel, fazer uma linha do tempo aqui, é muito maravilhosa, porque ele viveu em torno de 15, 16, 17 anos ainda no reinado inteiro de Israel. E depois, Nabucodonosor, lá o Babilônia vem, conquista Israel, e aí escolhe, aquele momento ali que eles escolhem jovens, sábios, de boa aparência, e levam para a Babilônia numa primeira deportação. Ali já Daniel vai para a Babilônia, ele era um dos jovens. E isso ali ele tinha em torno de 16, 17 anos, então muito novinho, já foi para a Babilônia. E olha só, lá em Babilônia, quando ele tinha 23 anos aproximadamente, ele já interpreta para o rei aquele primeiro sonho da estátua. Ele era novo, ainda jovem, então de 23 anos ele faz a interpretação desse sonho. Depois nós vemos lá quando ele interpreta um segundo sonho, lá, aquele da árvore, e quando Nabucodonosor ali se tornou como um animal, né, aquilo que aconteceu com Nabucodonosor, Daniel já tinha em torno de 50 anos. E depois nós vamos ver um fato muito interessante, quando Daniel lê aquele escrito de Belsazar, né, lá na parede, ele já tinha em torno de 85 anos, 83, por aí, 85 anos, e foi nesse tempo que ele é jogado na cova dos leões. Então, uma coisa interessante aqui é isso. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele não era um jovem, ele já tinha em torno de 85 anos, e ali o Senhor o livrou. E olha só, 586 antes de Cristo, 536 antes de Cristo, o reinado medo-persa vem e conquista Babilônia. O rei Ciro, aí Dario, e Daniel continuou ali, ele ainda viveu ali por ali uns 7, 8 anos dentro do reinado medo-persa. Então, nós vemos que Daniel ele passou 3 reinados. O reinado de Israel completo, todo o cativeiro de Babilônia, aí, 70 anos, né? E ainda viveu o período dentro do reinado do Império Medo-Persa, e foi ali, né, no final da sua vida, que ele tem essas grandes profecias dele, né, foi bem no finalzinho da sua vida, já tinha quase 90 anos, ele morreu, a história fala que ele morreu tinha uns 90, 91 anos aproximadamente. Então, mais ou menos uma linha do tempo aí de Daniel, o profeta. Perfeitamente. Lembrando aqui que na fala do pastor Edson, lembrando que no Israel inteiro haviam 2 reis, um rei na parte norte, Israel propriamente dito, e no sul,
em Judá outro rei, que era Ezequias. Aliás, o último rei de Israel, da parte norte, foi Oséias. Foi quando a Assíria invadiu, foi 722? 722, o cativeiro assírio, né? Isso? Cativeiro assírio. Cativeiro assírio. Bom, então... A da parte norte, tá certo. Parte norte. Bom, Isso. agora, pastor Edson, apesar de estamos aqui com um grande professor de história, eu gostaria de falar, pode me interromper no momento que você achar conveniente. A parte de Judá, nós temos um marco no rei Josias, que é muito conhecido, não é? Até o rei Josias foi um rei que teve um pai horrível, que foi Manassés, né? Que fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas Ezequias colocou o coração na obra, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e foi um exemplo espiritual para Israel. Mas o rei Josias teve um momento, não há homem que não peque, né? Todos nós somos sujeitos a erros, a falhas. Teve um momento que ele quis enfrentar o faraó Neco, um momento inadequado. Do Egito, né? Do Egito. E faraó Neco até chegou a dizer assim, olha, Deus me mandou tal coisa, você fazendo isso, vindo contra mim, você está contrariando a vontade de Deus. Interessante que, apesar de ele ser ímpio, era realmente, as palavras dele foram verdadeiras. E o rei Josias cai no campo de batalha, morto por faraó Neco, e ele morreu em Megido. Ele morreu em Megido. Interessante que o Israel fez uma lamentação muito grande pela morte de Josias, devido ao exemplo que Josias era, né? E o profeta Jeremias chegou a compor nas crônicas uma lamentação. O povo chorou muito pela perda de Josias. Interessante que lá em Zacarias, fazendo menção ao Messias, a vinda lá no final do Senhor Jesus, né, diz que naquele dia, quando eles virem Jesus e reconhecerem como Messias, haverá um grande pranto, como o pranto de Josias, não é? Pela perda irreparável, né, daquele que seria a restauração. Só que Jesus vem para... Alguns historiadores consideram ele maior que Davi, né? E alguns anciãos judeus também consideram ele maior que Davi. Mas a história diz que não, né? Ele foi usado para um grande avivamento, né? No meio do povo de Judá, e isso daí marcou muito o reinado dele. Mas como você disse, Antônio Carlos, realmente foi uma decisão horrível, né? Que acabou com a morte dele. E os filhos e os netos, e aí trouxeram uma grande tristeza para o povo de Judá. Bom, em sequência, o filho de Josias foi Jeoacás, não é? Jeoacás foi deposto pelo Egito, que tinha o domínio da região naquela ocasião, e colocou no seu lugar o seu irmão, chamado Joaquim. E, na época de Joaquim, entra Nabucodonosor e faz a primeira investida contra Judá. E nessa investida, ele levou alguns utensílios do templo, algumas riquezas de Jerusalém. Depois, Joaquim, ele foi preso, mas depois Nabucodonosor o retorna, mediante um acordo com ele, como um rei vassalo. Ou seja, um rei que era escravo dele, ou que estava dominado por ele. E pagava tributo, né? Pagava tributo. Bom, essa foi a primeira deportação, a primeira leva. Nessa primeira leva foi levado Daniel e seus companheiros. Aconteceu, como o pastor Ian disse aqui, estamos falando de datas aproximadas. O calendário é altamente impreciso. Então, pode ser que outros autores falem diferente. Nós tomamos uma data
que entendemos que é o consenso da maioria. Aconteceu em 606 a.C. Depois de Joaquim se rebelou contra o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia investiu outra vez contra Israel, contra Judá. Joaquim morre e seu filho Jeconias reina no lugar dele, um período curto, que também, na época dele, acontece a segunda leva em 597 antes de Cristo, aliás. E Jeconias é substituído por Zedequias. Creio que era tio dele, né? É isso mesmo? Pode conferir. Padre, agora depois nós conferimos aqui. Não estou lembrado também, não. Mas é parente. Então, Jeconias, filho de fazendo uma recordação, foi filho de Joaquim. Morreu, foi sucedido, recompondo. Joaquim morreu, foi sucedido por seu filho, reinou 3 meses, se rebelou, Nabucodonosor o removeu, ocorre a segunda deportação. 10.000 judeus são levados cativos nessa ocasião, em 597 a.C., entre os quais estava Ezequiel. Ezequiel foi levado junto, aí depois os irmãos vão lembrar que ele tem profecias lá no cativeiro, lá nos rios de Babilônia, não é? Nabucodonosor coloca Zedequias em seu lugar. Zedequias também é um rei vassalo, é um rei dominado sob o comando de Nabucodonosor. Se rebela mais tarde contra ele, Nabucodonosor mata ele, mata toda a casa real, mata seus filhos à vista dele e destrói o templo, destrói Jerusalém e leva todos para o cativeiro. É claro que os mais pobres foram deixados na terra porque eles não tinham influência política, não é? A Jeremias foi concedido que ele escolhesse. Se ele quisesse ir para o cativeiro, ele poderia ir. Se quisesse ficar na terra, ele resolveu ficar na terra, não é? Então, fazendo um resumo dessas 3 deportações, então nessa última aqui, foi o cativeiro se completa, é o cativeiro final. Jerusalém destruída e o templo destruído. Então agora... 586, né, Antônio Carlos? 586, não é? E só... Zedequias, ele levou para a Babilônia e matou ele lá em Babilônia. Zedequias. Ele levou junto, mas o matou a família ali e depois matou ele lá. Os reis faziam isso, né? Ele exterminava todos os laços anteriores para evitar revolta. Ele matou o rei, matou a casa real, que era grande, matou a classe que apoiava o rei, né? A corte. A corte e todos mais. E alguns nobres foram levados para o cativeiro. Por exemplo, Daniel e seus companheiros eram nobres. Mas já foi no início, né? Foi na primeira deportação. Exatamente. Foi na primeira deportação. Ele conservava alguns que não ofereciam perigo para ele. Aí ele vai ser objeto de comentários mais adiante. Então, fazendo um resumo disso, primeira deportação, 606 a.C., todas as datas são antes de Cristo. Primeira deportação, 606, é levado Daniel e seus companheiros. Segunda deportação, 597, levado Ezequiel. E na terceira deportação, cativeiro total, Jerusalém é destruída e o templo é destruído. Queria saber se os companheiros ainda têm algum comentário, porque... Pastor Antônio Carlos, só para ficar mais didático para aqueles que estão nos assistindo, quando se fala em 70 anos de cativeiro, para referência, nós tomamos o ano de 606, que foi a primeira invasão a Jerusalém pela Babilônia, até 586, ou seja, 70
70 anos. 536, né, que foi quando Ciro, o persa, estabelece aquele decreto. Mas eu acho que você deve falar isso no Não. próximo programa. Ou você já quer abordar agora? Não. Que são os 70 anos de cativeiro, né? Nosso tempo já se esgotou. Então, não vamos precisar encerrar, mas vamos precisar fazer mais algum comentário, pastor Gerson, baseado no seu pronunciamento. Vamos precisar comentar mais um pouco a respeito disso para explicar melhor isso. Tá certo? Exato. Então, nós vamos encerrar. Voltamos no próximo episódio, falando ainda dessa fase do cativeiro, falando do que aconteceu, dessas levas e também da cronologia do cativeiro. Agradecemos aqui a presença Muito bom. do pastor Gerson e também Amém. A presença do nosso convidado especial, que muito nos honra aqui nessa apresentação, pastor Edson Ian. Eu que estou honrado aqui com dois professores aqui. Amém. Paz do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos os irmãos. Pai do Senhor. Deus nos abençoe.